Bom, pessoal, então trazer mais um exemplo aqui para vocês, tá? Então, nesse caso, vamos trabalhar com um circuito de 3 variáveis, ABC. E uma saída é essa, tá? Uma dica para vocês preencherem isso aqui, né, da minha tabela, lembrem que eu tenho que colocar todas as variações possíveis, tá? Eu falei para vocês, vocês podem contar em binário, podem, tá? Mas vocês podem fazer o seguinte também, ó. Para cada, só como eu tenho 3 bits, tá? Eu vou ter 8 combinações possíveis. É 2 elevado a n, tá certo? Então 2 elevado a 3 vai dar 8. E aí eu vou fazer o seguinte, ó. Para o bit menos significativo, eu sei que ele fica variando sempre. Ah, então, 01, 01, 01, 01. Para o segundo bit, ó, ele varia a cada 2. E para o terceiro bit, ele varia a cada 4. É sempre na potência de 2. Tá certo? E vocês vão observar, ó, que aqui tem a contagem binária padrão. Tá certo? É uma forma simples aí de trabalharem e de gerarem essa tabela. Tá? E vamos supor aqui, nesse caso, que eu vá tentar projetar o seguinte circuito. 0, 1, 0. Pronto. Então, eu quero projetar então, esse circuito, quero converter isso aqui de tabela verdade para minha expressão lógica, tá? E o primeiro método que eu vou trabalhar é utilizando minitermos. Tá? Então, primeiro aqui eu vou trabalhar utilizando minitermos. Então, vejam, quando eu trabalho com minitermos, qual é a regra que eu uso? Primeiro, né? Minitermos corresponde à soma de produtos. Esse nome aqui, ele é mais significativo para mim, né? Eu sei, ó, que eu tenho produtos, então cada um dos minitermos, de fato, eles são produtos, são minhas ends, tá? E depois eu vou fazer uma soma, vocês fazer uma ou deles, tá? Então aqui, o que é que eu tenho? Para esse cara aqui, eu trabalhava com as saídas iguais a 1. Então eu vou pegar, ó, esse minitermo aqui, esse e esse. Para cada um desses minitermos, eu tenho que saber qual o nome deles. E a gente viu que no caso do minitermo, cada vez que um bit é 0, ele entra barrado. Cada vez que uma variável é 0, ela entra barrado. Então aqui eu tenho, ó, a barra end b barra end c barra. Esse é o minitermo dessa linha, tá? Aqui, ó, eu tenho a barra end b end c barra. Aqui embaixo, ó, eu tenho a barra end b end c. E aqui eu tenho a end b end c barra, certo? E o que eu vou fazer agora para achar o meu S? Ora, eu vou fazer a soma desses minitermos. Então, o meu S vai ser igual a barra end b barra end c barra, ou a barra end b end c barra, ou a barra end b end c, ou a end b end c barra. Simples, né? Bem simples para a gente trabalhar. Então, vejam, facilmente, muito facilmente, vocês vão conseguir, sim, conseguir trabalhar com mais variáveis, né? Extrapolar o que a gente viu, chamar assim, adaptar o que a gente viu para trabalhar com mais variáveis. A regra é a mesma, tá? Ela vem de quê? Daquelas tabelas mesmo que eu mostrei para vocês, tá? Eu estou combinando aí vários circuitozinhos, né? Esses minitermos são aqueles circuitozinhos em que eu vou variando meu inversor, tá joia? Só que a gente pode usar essa regra para simplificar, para não ter que fazer todas aquelas tabelas, né? Obviamente, não faz sentido, né? E depois realizar a soma dessa forma, tá? Agora veja, se eu quisesse trabalhar com maxitermos, vou fazer aqui de vermelho, né? E se fosse maxitermos, o que é que eu tinha que fazer? Então, maxitermos, lembrando, é produto de somas. E se vocês lembrarem, o maxitermo a gente estava associado aos bits iguais a 0 na minha saída, né? Então, ó, eu teria que fazer uma concepção baseada no produto dos maxitermos dos quais a saída é igual a 0. Então, eu tenho um maxitermo que vale 0 aqui, ó, e esse carinha aqui ele recebe que nome? A ou B ou C barra. Ao contrário do minitermo, que eu barro os zeros, no maxitermos eu barro os uns, tá?
Depois, eu tenho esse segundo maxitermo aqui, ó. Eu tenho a barra, ou B, ou C. Nesse cara aqui, eu tenho a barra, ou B, ou C barra. E no último aqui, ó, eu tenho a barra, ou B barra, ou C barra. Então, cada vez que eu encontro um bit igual a 1, a minha variável, ela entra como barrado lá no meu maxitermo. Então, o que é que eu faço agora para gerar minha saída S? No caso do maxitermos, o produto de somas, o produto dos meus maxitermos. Então, aqui eu tenho, meu primeiro maxitermo é A ou B ou C barra, para o qual a saída é igual a zero. AND, ó, segundo maxitermo, A barra ou B ou C. AND, A barra ou B ou C barra. AND, A barra ou B barra ou C barra. Então, isso aqui seria a saída do mesmo circuito, tá? Aí vocês observam o seguinte aqui. Esse S e esse S aqui, ó, são diferentes, as expressões são diferentes. E ambas representam o mesmo circuito, porque representam a mesma tabela verdade, tá? E, de fato, é uma coisa que a gente tem que prestar atenção, tá? Eu tenho vários e vários e vários circuitos que a gente diz que são equivalentes. Ou seja, apesar de serem implementados com portas lógicas diferentes, né? Expressões lógicas diferentes, eles implementam a mesma função, ou seja, a mesma tabela verdade. Para a mesma entrada, ambos os circuitos fornecem a mesma saída. Tá joia? Isso é muito importante, é muito interessante para o circuito, para o designer, né? Para o projetista. Porque agora ele sabe que para resolver um problema, tá? Para criar um circuito, para resolver esse probleminha aqui, ele tem várias e várias opções. Então, pode ser que para algum projetista, ele diga, olha, eu vou optar por esse circuito aqui, porque ele fornece, eu vou precisar de menos portas lógicas. Eu posso optar por esse outro circuito aqui, ó, porque ele vai consumir menos energia. E aí eu começo a poder brincar, tá? E aí é onde fica a coisa interessante, né? Para fazer com que uma mesma função ela seja implementada de diferentes formas para atender diferentes contextos, diferentes aplicações. Tá legal? Isso aí é muito legal para a gente, né? Depois a gente vai ver que, utilizando a parte algébrica mesmo, eu consigo converter um no outro, tá? Matematicamente eu consigo sair dessa expressão aqui, ó, e chegar nessa expressão e vice-versa. Sem dar um trabalhinho, mas é possível, tá? Então, eu espero que tenha ficado claro para vocês essa conversão, tá? Entre minitermos e maxitermos, tá certo? E fica uma dica para vocês, né? Porque muitas vezes os alunos perguntam, se produz o mesmo circuito, né? No caso aqui da nossa disciplina, como é que eu sei se eu uso um ou outro? Qual dos dois métodos eu escolho para gerar a expressão lógica? Então, veja, se, por exemplo, tua tabela verdade, aqui eu tenho 8 linhas, nesse caso de 3 bits, você tem, de repente, 7 linhas em que a tua saída vale 1 e uma linha que vale 0, você já deve estar notando que é muito mais simples projetar com maxitermo, correto? Porque você utilizaria apenas um maxitermo nesse caso. Se você tivesse uma saída com uma só linha igual a 1 e todas as demais iguais a 0, seria muito mais simples projetar isso com minitermos, porque aí você teria apenas um minitermo equivalente. Ou seja, se você nota aqui, ó, aqui eu coloquei de propósito, né? 4 bits iguais a 1 e 4 bits iguais a 0. Então, ambos os casos, ó, eu tenho, ó, 1, 2, 3, 4 minitermos, e aqui eu tenho 1, 2, 3, 4 maxitermos. Esses aqui é exatamente porque eu tenho 4 zeros, e aqui em cima porque eu tenho 4 uns. Certo? Então, é uma forma rápida de vocês observarem. A outra forma de definir seria que, de fato, eu peça. Então, se na questão eu colocar, ó, qual é a soma de produtos, né, que representa essa tabela verdade. Aí você já diz, a soma de produtos são minitermos. Então, eu tenho que trabalhar com minitermos. Se eu perguntar qual o produto de somas, qual a expressão em produto de somas que representa essa tabela verdade, aí você já sabe que eu estou falando de maxitermos, tá?
Esse vai ser o protocolo que a gente vai estar utilizando e a dica que eu deixo para vocês.